Olá, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva. Estou comentando a Constituição Federal de 1988. Estamos aprendendo juntos, é verdade. Estamos no artigo 110 e o artigo 110 passa despercebido, mas traz informações importantes, principalmente para quem quer fazer concurso para a Justiça Federal. O artigo 110 ele trata das seções judiciárias. O texto diz o seguinte: cada estado, bem como o Distrito Federal, constituirá uma seção judiciária que terá por sede a respectiva capital e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. O parágrafo único diz: nos territórios federais, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei. Veja que o texto da Constituição não exige novas emendas para que as varas sejam criadas, pois está explícito, segundo o estabelecido em lei, e varas localizadas segundo o estabelecido em lei. O que você precisa entender do artigo 110 é muito simples. Cada estado possui uma seção judiciária, será uma seção judiciária, e a sede será na respectiva capital. Seção Judiciária do Rio de Janeiro, onde é a sede da Seção Judiciária do Rio de Janeiro, na respectiva capital, e assim em cada estado, bem como também no Distrito Federal. Agora, não significa que apenas na capital do estado do Rio de Janeiro, do estado de São Paulo, Minas Gerais, vamos ter a Justiça Federal. Por quê? Ela vai ter também as suas varas, as varas localizadas não só na capital, como também no interior de cada estado. Por que não? Para que haja o acesso à justiça. O texto é simples e fácil de entender. Quando você vai estudando, você vai aprendendo e aí as coisas vão fazendo mais sentido. Nos territórios federais, diz o parágrafo único, a jurisdição e as atribuições cometidas aos juízes federais caberão aos juízes da justiça local, na forma da lei. Territórios federais não existem mais, já existiram. Atualmente não existem. Caso seja criado, não se constituirá uma seção judiciária no respectivo território federal, porque o texto da Constituição, salvo emenda, diz que ali as atribuições serão acometidas aos juízes da justiça local. É o que você precisa saber para a sua prova. Quer aprofundar um pouco mais? Fica aqui com a gente. Para entender a Justiça Federal, nós temos que entender um pouquinho da história. Então, num breve resumo, eu coloquei para você informações importantes, porque eu sei que no seu material já tem bastante coisa. Mas se tiver um espaço para você acrescentar essas informações, te garanto que pode te ajudar numa questão de prova discursiva, numa questão de prova oral. Depois de você ter eliminado algumas questões, sempre sobra duas, não é verdade? E nessas duas, você às vezes tem que ponderar, porque nós somos limitados, é verdade, e as provas jurídicas trazem em seus editais uma matéria muito extensa. Então, às vezes, o contexto pode te ajudar bastante. Por isso eu separei. Vamos lá. A Justiça Federal foi criada no Brasil em 1890. Após a proclamação da República, adotou-se em sua concepção o modelo de organização judicial dos Estados Unidos da América. Ora, a Constituição de 1824 trazia o Estado unitário, não é verdade? Trazia ali o Estado unitário, trazia ali a monarquia, e nós tivemos a proclamação da República, e consequentemente, com o federalismo, nós temos a necessidade de adotar a Justiça Federal. Em sua primeira fase histórica, a Justiça Federal era constituída pelo Supremo Tribunal Federal, órgão que funcionava como segundo grau de jurisdição, e pelos juízes federais. Ou seja, o recurso das decisões dos juízes federais iam direto para o Supremo Tribunal Federal. Com a Constituição Federal de 88, a Justiça Federal passou a ser constituída por juízes federais, no primeiro grau, por 5 tribunais federais, que funcionavam como instâncias revisoras. Isso à época da Constituição de 88, tá? Hoje nós sabemos que são 6 tribunais regionais federais. A partir de 2021, nós tivemos a implantação do TRF6, que comporta a seção judiciária de Minas Gerais, tá? Mas, à época da Constituição Federal de 88, nós tivemos 5 TRFs
que funcionam como instâncias revisoras. Então, o recurso não ia mais direto para o STF, o recurso passou aí para os TRFs, tá? Sua competência, definida na Carta Magna, refere-se às questões que envolvam a União Federal, os crimes políticos, crimes contra a organização do trabalho, crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira, crimes cometidos a bordo de navios ou aeronaves, questões de ingresso ou permanência irregular de estrangeiro e disputa sobre direitos indígenas, entre outros. Nós estudamos isso. Os vídeos estão separadinhos e organizados para você. É só você separar um tempinho, assistir, fazer as suas anotações e eu tenho certeza que você fará uma boa prova quando se falar de Justiça Federal. Bom, a Justiça Federal, então, está dividida da seguinte forma: 27 seções judiciárias, 26 estados e um DF, tá? E 6 TRFs, 6 Tribunais Regionais Federais, que funciona como segundo grau de jurisdição, distribuído em 6 regiões. Note que região não é a mesma coisa que seção judiciária. E isso a gente aprende olhando no mapa. O mapa vai nos dizer: professor, o senhor falou 6 regiões e o mapa só tem 5. Claro, eu não sou bom de desenho e procurando só achei o mapa que divide em 5 regiões. Mas eu vou explicar e vou fazer uma setinha aqui e vai ficar tudo tranquilo. Olha, nós temos aqui as 26 seções judiciárias, né? E aqui no DF, mais uma, dá 27 seções judiciárias. Cada estado tem a sua seção judiciária e a capital desse estado representa a sede. Nem por isso ele é impedido de ter suas varas, não é verdade? Nem por isso. Então, um recurso, por exemplo, aqui que envolva a seção judiciária do Rio de Janeiro, ele vai ser dirigido para quem? Ele vai ser dirigido, aqui de cinza, ó, para o TRF da 2ª região, tá vendo? E no Espírito Santo, a mesma coisa. Aqui no TRF1, veja a abrangência, muito grande, não é verdade? Nós tivemos a separação e aqui o estado de Minas Gerais passou a integrar o TRF6. No momento que eu gravo esse vídeo, é isso que nós temos, mas na hora que você estiver assistindo, seja qual for o momento, vá lá no site do Conselho Nacional de Justiça e veja se nada mudou. Bom, com a alteração, nós tivemos a implantação da 6ª região, aqui ó, com o estado de Minas Gerais, que aproveitou a estrutura da Justiça Federal da 1ª região. Aproveitou servidores e otimizou os gastos a fim de que não houvesse aumento de despesa, tá? Então nós temos agora 6 regiões, 6 TRFs distribuídos por regiões. Bom, como é essa estrutura então? A estrutura é a seguinte: a organização do 1º grau da jurisdição da Justiça Federal está disciplinada na Lei 5.010 de 1966, que determina que em cada uma das unidades da Federação será constituída uma seção judiciária. As seções judiciárias são formadas pelas varas federais, onde é realizado o julgamento originário da maior parte das ações submetidas à Justiça Federal. O 2º grau de jurisdição da Justiça Federal é composto por 6 tribunais regionais federais, que a gente conhece como TRFs, com sedes em Brasília, a 1ª região, Rio de Janeiro, a 2ª região, São Paulo, a 3ª região, Porto Alegre, da 4ª região, Recife, da 5ª região e Belo Horizonte, da 6ª região. Os TRFs englobam 2 ou mais seções judiciárias, conforme definido a seguir. Então nós vamos ter no TRF da 1ª região, após a sua divisão ali com o TRF6, o Acre, Amapá, Amazonas, a Bahia, o Distrito Federal, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Piauí, Rondônia, Roraima e Tocantins. Professor, a abrangência é enorme, é verdade. Mas você tem que levar em conta o artigo 93 da Constituição, porque não é adotado só o critério territorial, é adotado também o critério das demandas. Quanto mais demandas, maior a necessidade, até para que se aumente o número de servidores, juízes, a estrutura de uma forma geral, é necessário analisar as demandas, tá? É importante você não esquecer
que nas comarcas onde não houver vara federal, os juízes estaduais são competentes para processar e julgar determinados tipos de processos. Os processos que nós mencionamos, inclusive no vídeo passado, nós falamos do tema relacionado à previdência, a questão da competência, que visa sempre favorecer a pessoa que está demandando ou sendo demandada pela União, haja vista a possibilidade da União de abranger todo o território nacional. Ok? Importante, aprendemos sobre o artigo 110. Na próxima aula, vamos falar sobre o artigo 111 da Constituição. Vamos iniciar o estudo sobre os órgãos da Justiça do Trabalho. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.